É dessa curva que o pessoal fala, lembra? Achatar a curva, achatar a curva sobe. E é nesse cenário que o Brasil completou hoje 18 dias sem um titular no Ministério da Saúde. Eduardo Pazuello assumiu como ministro interino da Saúde em 15 de maio, depois da demissão de Nelson Teich, e no cargo nunca deu uma entrevista coletiva, nem para falar sobre seus planos. Eduardo Pazuello montou sua equipe com mais de 18 militares em cargos técnicos e liberou um novo protocolo de uso da cloroquina para pacientes leves da doença, demanda do presidente Jair Bolsonaro e que foi um dos motivos da saída dos dois últimos ministros, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. Pazuello não disse até agora, por exemplo, qual o seu plano para ampliar a testagem no Brasil, o que é considerado fundamental para orientar as políticas públicas. Antes dele se tornar interino, o Ministério da Saúde previa até o fim de maio o envio de 7 milhões de testes moleculares e 10 milhões de testes rápidos para todo o país. Mas até 1º de junho, o Ministério distribuiu para a rede pública 3 milhões de testes moleculares e 7 milhões e meio de testes rápidos, bem menos do que o previsto. E até agora foram efetivamente realizados e processados menos de 1 milhão de testes, 488 mil na rede pública e 441 mil na rede privada. A diretora do Instituto Questão de Ciência afirma que é preciso uma coordenação nacional do Ministério da Saúde para aumentar a testagem. Não temos nenhuma posição do governo federal até agora de como vai ser feita, se vai ser feita essa testagem. Isso não é algo que os governos dos estados podem fazer sozinhos. Então falta essa liderança de qual vai ser a estratégia nacional de combate à Covid-19. O coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia alerta que o momento exige um ministério com formação técnica. A gente precisa ter alguém que a gente confie, ter um profissional sério que vai poder dar um norte para a condução dos próximos casos, as próximas diretrizes que o país deve ter, visto que nós vamos ter um aumento significativo do número de casos e do número de óbitos nas próximas semanas. A gente precisa ter confiança no que está fazendo para a população ficar mais tranquila e acreditar nas medidas preventivas que os médicos têm solicitado. Na entrevista coletiva de hoje do Ministério, que mais uma vez não contou com a participação do ministro interino Eduardo Pazuello, o secretário executivo substituto, Elcio Franco, disse que mesmo sem um ministro titular, o Ministério está funcionando normalmente. Cabe ressaltar que todas as funções do Ministério, elas têm nomeados eventuais substitutos. Então, isso não faz a máquina parar de funcionar, ela continua girando. Então, eu penso que não há o comprometimento da estrutura. Hoje, no Palácio da Alvorada, uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro perguntou o que ele diria aos brasileiros enlutados pela Covid-19. E para os enlutados, que são inúmeros, o que você diria? Lamenta todos mortos, mas é o destino de todo mundo.